Depois de no vídeo anterior termos visto como preparar o Visual Studio de uma forma muito básica para podermos começar a trabalhar, é importante, antes de avançarmos com o resto das aprendizagens, referir aqui alguns aspectos relacionados com aquilo que vamos aprender. Tradicionalmente, aquilo que se designa por uma web stack, isto é, um conjunto de tecnologias que envolvem o desenvolvimento e o funcionamento de uma página web, envolve normalmente estas três tecnologias. Nós já hoje referimos aqui, uma vez que são as três tecnologias que um browser consegue interpretar. Estamos a falar concretamente de HTML, CSS e JavaScript. Numa fase inicial da nossa aprendizagem, nós vamos concentrar mais a nossa atenção no HTML e no CSS. O JavaScript irá depois aparecer com naturalidade. Bom, mas afinal de contas, estamos a falar propriamente de quê? O HTML, que é uma sigla que significa Hypertext Markup Language, não é propriamente uma linguagem de programação. É uma linguagem de markup, uma markup language, uma linguagem por marcação. Tradicionalmente dizemos que é uma linguagem com tags. E é uma linguagem utilizada para criar a estrutura de um site. Isto é, o esqueleto de uma página de internet. O CSS, também designado por Cascading Style Sheets, é isso que quer dizer, CSS, é o código em formato de texto. Estamos sempre a falar em texto, no HTML, ou no CSS, ou no JavaScript, são sempre textos, mas é o código de texto com classes que servem para aplicar estilos aos elementos de HTML. Ora, o que é que isto significa? Voltando ao HTML, o que nós de facto conseguimos fazer com o HTML é criar a estrutura da nossa página de internet, colocar eventualmente o texto, etc., mas com muito pouca atratividade. Fica um site sem cores, sem alguns elementos que o tornam mais atrativo à vista. Ora, para isso é que existe então o CSS. E vocês vão reparar ali no logo, CSS, por baixo tem aparentemente o número 3, enquanto que o HTML tem o número 5. Bom, de facto isto está relacionado com a versão de cada uma destas, vamos lhe chamar, linguagens. O HTML utilizado atualmente é o HTML versão 5, houve obviamente versões anteriores, e o CSS vai na versão 3. Bom, o que é o JavaScript? O JavaScript é depois uma linguagem de programação, esta sim é de facto uma linguagem de programação, para podermos adicionar interatividade no nosso site e fazer outras coisas mais complexas, mas que agora não vêm ao caso. Bom, o que é importante percebermos é o seguinte: o HTML por si só, isto é, se nós decidirmos construir um projeto de internet ou uma página de internet, o HTML por si só é suficiente para fazermos um site. No entanto, com uma apresentação muito pobre. Isto é, falta-lhe alguma coisa que lhe dê cor, que lhe dê dimensão, etc. Mas de qualquer das formas, se nós quisermos construir uma pequena página de internet em HTML, é de facto possível. Por sua vez, o CSS sozinho não serve rigorosamente para nada. Isto é, o CSS foi criado para, juntamente com o HTML, ser aquilo que nós podemos considerar a combinação básica para criar sites estáticos. Ora, o que é que quer dizer um site estático ou uma página de internet estática? É uma página de internet cujo conteúdo não muda de forma automática porque vai buscar valores a uma base de dados ou porque está a receber informação atualizada. Não. Estamos a falar de um conjunto de documentos, um conjunto de páginas cuja informação é inalterada, a menos que nós editemos o código dessas próprias páginas. Voltemos agora aqui ao nosso Visual Studio Code, no mesmo ponto onde nós ficámos no vídeo anterior desta série. Isto é, estamos dentro do Visual Studio Code, até já com o nosso projeto aberto. O que eu vou fazer é mostrar-vos como é que vocês podem fechar o vosso projeto, abrir um outro projeto, etc. É muito fácil. Nós vamos aqui ao File e no File vamos encontrar aqui o Open Folder para abrir uma nova pasta. É o mesmo que significa abrir um novo projeto de página de internet, neste caso. Ou então temos aqui o Close Folder. Ora, se eu tiver então este projeto aqui aberto, eu posso fazer aqui um Close Folder e o sistema vai ficar sem qualquer tipo de projeto aberto. Vamos fazer aqui um File
Open Folder, ok? Open Folder, e vamos escolher então aqui a nossa pasta web e depois o projeto 1. Vamos clicar em selecionar pasta e ele vai voltar a abrir. Se vocês quiserem eliminar o fecheiro de notas, se porventura o criaram ou criaram mais algum, é também muito fácil. Basta clicar com o botão direito do mouse e vão ter sempre acesso a um menu de contexto que tem aqui o Delete, ou simplesmente pressionando a tecla Delete. Vamos aqui remover. Neste momento o nosso projeto não tem rigorosamente nada lá dentro. Vamos criar um fecheiro de HTML. Bom, para isso nós vamos clicar aqui em New File e quando nós definimos o nome do fecheiro é quando nós definimos também que tipo de fecheiro é que estamos a criar. Porque se eu colocar aqui simplesmente teste e não colocar nenhuma extensão, que é colocar o ponto qualquer coisa, o que vai acontecer é que o sistema vai-me criar um fecheiro sem extensão. Ok? Então nós vamos ter que definir a extensão do nosso fecheiro, carregando aqui em New File, e vamos definir index, e depois eu irei explicar o porquê index.html. Reparem que este ícone que aqui apareceu é diferente daquele que nós tínhamos anteriormente. Reparem que, inclusive, quando estou a definir o nome, o aspecto do ícone é diferente. Ora, muitas vezes, quando estamos a trabalhar com imensos fecheiros, eu vou colocar aqui HTML, cá está o fecheiro de HTML aberto, como podem verificar, obviamente, não tem rigorosamente lá nada, mas dizia eu que muitas vezes, quando temos muitos fecheiros num projeto, muitas pastas, etc., é conveniente nós termos aqui uma simbologia que nos permita identificar rapidamente que tipo de fecheiro é aquele, qual é o tipo de fecheiro, se é um fecheiro de HTML, se é um fecheiro de CSS, se é um fecheiro de JavaScript, se é uma imagem, etc. Bom, por defeito, o Visual Studio Code não traz exatamente um conjunto de ícones muito apelativos. Então eu vou-vos mostrar aqui muito rapidamente como é que nós podemos instalar uma extensão, isto é, acrescentar funcionalidades ao Visual Studio Code, neste caso concreto apenas para termos aqui um tipo de ícones diferentes. Então nós temos aqui nesta barra vertical, temos esta área daqui que diz respeito às extensions. E quando vocês clicarem aqui, vão entrar aqui numa área onde vos vão apresentar logo um conjunto de extensões mais populares, etc. E tem depois aqui um pequeno botão a dizer Install. Se vocês não conseguirem ver, ou melhor, se só conseguirem ver esta informação que aqui está e não conseguirem ver informação adicional, vocês podem sempre alargar aqui este espaço para poderem ter acesso a mais duas informações que são interessantes. Uma muito importante e a outra é interessante. O interessante é termos aqui um ícone, o importante é termos aqui estas informações que dizem nada mais, nada menos do que quantas vezes estas extensões foram instaladas por outros utilizadores do Visual Studio Code, neste caso, por exemplo, esta de Python, que é uma outra linguagem de programação que não vem ao caso nesta playlist, tem 13 milhões de instalações. Este M significa milhões. E depois tem aqui as notas atribuídas de estrelas entre 0 a 5, o que quer dizer que quanto melhor ou quanto maior for este valor, mais interessante é o plugin ou a extensão deste tipo de função. Bom, nós estamos a falar de ícones. Vamos colocar aqui a expressão ícones. E o que vai acontecer é que o sistema vai procurar na internet quais são as extensões do Visual Studio que estão relacionadas com a expressão ícones. E como podem observar rapidamente, nós temos aqui VS Code Icons como uma das mais utilizadas. Tem 5 estrelas, o que quer dizer que há muita gente que gosta. Quando temos aqui 588K ou K, significa 588 mil instalações. Ora, eu tradicionalmente uso aquelas que são as mais comuns. Então eu cliquei aqui e reparem que aparece aqui uma informação que me vai mostrar inclusive aqui detalhes sobre como instalar, etc, como utilizar. Não se preocupem, é muito mais simples do que isto. Quando eu clicar aqui em instalar, o sistema vai então apresentar aqui uma pequena barra que está neste momento a processar a instalação dos ícones e eu depois vou simplesmente colocar em ativar, activate, ok? Vou ativar, ok? Vamos aqui fechar isto e agora reparem, vamos aqui clicar, reparem o que é que vai acontecer agora. Se eu regressar aqui, que é a minha área do explorador, onde eu posso ver os meus fecheiros, o meu fecheiro index.html já tem ali o símbolo tradicional. E se eu agora, só por experiência, colocar aqui
teste.js, que é um fecheiro de JavaScript, reparem como é que ele fica, e se eu criar um fecheiro de CSS, teste.css, ele vai ficar também com os ícones. Muito mais interessante de ver. Bom, vamos regressar aqui ao HTML. Temos então um fecheiro de HTML, eu vou eliminar aqui estes delete, vamos aqui fazer um delete, deixar só o index.html. Irei explicar num dos próximos vídeos porque é que eu dei o nome index.html. Ok? Por agora, vocês seguem esta nomenclatura. Bom, reparem que o mesmo fecheiro está criado aqui e se vocês tiverem definido por defeito como browser o Google Chrome, reparem que vai aparecer com o ícone que ali está. O que é que isto significa? Se eu fizer agora um duplo clique aqui neste fecheiro, ele vai abrir dentro do meu Google Chrome. Ora, o que é que vai acontecer neste caso se eu fizer um duplo clique? Reparem, o fecheiro index.html abriu no Google Chrome, mas não tem rigorosamente nada. Então vamos tratar disso. O que é que nós temos aqui em particular no Visual Studio Code, que é, para mim, uma das características que torna este editor de código muito interessante? Por defeito, isto é, logo à nascença, assim que nós o instalamos, ele traz um conjunto de funcionalidades que noutros editores são necessárias serem instaladas posteriormente. Uma delas chama-se Emmet. O Emmet é uma tecnologia que já vem incluída dentro do Visual Studio Code e que nos permite acelerar a construção do nosso código. Bom, antes de nós usarmos o Emmet, o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Ou o que é que vamos explicar aqui? O que é a programação? E explica-se de uma forma muito simples. É um conjunto de instruções. Eu vou escrever aqui texto a macaco, como eu costumo dizer, que é colocar no teclado. É um conjunto de instruções que nós escrevemos de uma forma mais ou menos sequencial e que o computador, ou neste caso o nosso browser, porque estamos a falar de internet, vai ler, quando entrar dentro deste fecheiro, vai começar a ler e se as instruções estiverem corretamente definidas, o que ele vai fazer é transformar essas nossas instruções em resultados. Ok? Então, se eu colocar aqui qualquer coisa deste género, e não interessa agora o que é que isto significa, atenção que eu vou aqui fazer uma coisa que é aumentar o tamanho do texto. Vou aqui às minhas preferências, aos settings, e logo aqui eu tenho a possibilidade de aumentar o tamanho do texto. Eu vou colocar aqui, eventualmente, um 18, okay? Que é um valor maior, já está guardado, e, portanto, temos aqui o texto um bocadinho maior. Okay? Eventualmente não está ainda no tamanho suficiente, vamos aqui ainda aumentar mais, vamos colocar, por exemplo, 22, ok? Vamos aqui fechar, ok. Se eu tiver aqui isto e colocar aqui título, e não liguem agora àquilo que aqui está, já iremos depois regressar a isto do HTML, o que vai acontecer é o seguinte, o meu fecheiro já está guardado, e reparem que, para eu verificar se o fecheiro está guardado ou não, se eu agora acrescentar aqui um espaço, reparem que aqui vai ficar uma bola por cima do espaço onde habitualmente está o X. Isto significa que o fecheiro não está ainda guardado, mas reparem que, com o facto de eu ter colocado aqui no File Autosave, assim que eu saí daqui deste documento, automaticamente o documento foi guardado. Bom, mas vamos então ver o que é que aconteceu aqui. O documento está guardado, significa agora que se eu chegar aqui ao meu browser e pedir para que seja novamente aberto este meu fecheiro, basta carregar aqui no refresh, nós vamos ter aqui o título. Bom, e esta é uma informação que vem daqui. Perguntar-me-ão então, mas eu tenho aqui este texto que aqui está e este texto aqui ao fundo, mas só me aparece este do meio. Bom, é isso que nós vamos verificar o que é que significa no próximo vídeo, em que vamos começar a estudar muito de forma básica o que é, afinal de contas, esta história do HTML.